Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Quem entrou agora? Kleine, Bárbara, boa noite. Sejam bem-vindas. Paula, boa noite. Estão me ouvindo bem aí, com clareza? Sejam bem-vindas à jornada dos 30 dias. Deixa eu convidar um pessoal para estar aqui com a gente. Sejam bem-vindos, me ouvem bem, o áudio está ok, Kleine diz que sim, ok, obrigado. Elizabeth, seja bem-vinda, tudo certo com o áudio, Bárbara, obrigado. Raquel, seja bem-vinda, boa noite, Paula. Beleza, galera, vamos nessa. Declaro oficialmente aberta a nossa jornada de 30 dias. Vamos conversar um pouco nessa uma hora aí sobre como vai funcionar, quem sou eu, como vai funcionar a jornada. Boa noite, Raquel. Como é que funciona o meu método para criação de hábito, como que eu vou estar assessorando vocês, todas as dúvidas que tiverem, fiquem à vontade para ir colocando dúvidas. Eu vou procurar no final aqui tentar responder a maioria. Seja bem-vindo, todo mundo que está entrando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Vou me apresentar, meu nome é Renner, eu tenho 42 anos, sou casado com a Ana Flávia, pai de 2 filhos, o Renner Filho e a Rafaela. Sou um obcecado por desenvolvimento pessoal, busco estudar bastante desenvolvimento pessoal de forma geral, e nessa questão de hábito, eu já trabalho com isso para mim há muito tempo, e aí acabei vendo outras pessoas tendo resultado e comecei a ter essa ideia. Não sei aí do pessoal que está aí, quem é da mentoria O Jogo da Vida, quem for da mentoria O Jogo da Vida, coloca aí eu sou. Quem é da mentoria sabe da questão dos transbordos, e aí eu comecei a transbordar alguns conteúdos, e esse é um conteúdo de criação de hábito. O meu core, o que eu vou, a habilidade principal que eu vou trabalhar é falar em público. Porém, antes de falar em público, você tem que ser capaz de criar hábitos. Tudo a Kleine, da mentoria, O Jogo da Vida, o Piorando. Então, eu lá na frente, Renatinha, seja bem-vinda. Lá na frente eu vou falar de comunicação em público, esse vai ser o meu core. Porém, seja para falar em público, seja para tudo que você for realizar, você precisa ser capaz de estruturar hábitos. Porque caso você não seja capaz de estruturar hábitos, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Então eu resolvi abrir essa jornada de 30 dias, mostrar o método, como você faz para criar hábito, a importância de você usar método, processo, as ferramentas. Para quem vai trilhar a jornada comigo aí dos 30 dias, eu peço que segure um pouco a ansiedade. Não adianta eu te entregar 1 milhão de ferramentas na arrancada agora no primeiro dia. Eu vou te entregar hoje as ferramentas que você precisa, vou te entregar o como vai funcionar a jornada e todas as ferramentas que você precisa para começar. E aí ao longo do caminho eu vou acrescentando as outras que vai te fazer continuar, beleza? Então segura a ansiedade, que eu sei que geralmente a gente tem aquela ansiedade de querer tudo. Não adianta nada você ter, igual eu costumo brincar, não adianta nada eu te dar um revólver, uma faca, uma bazuca, e aí quando tá vindo uma barata eu não ter te ensinado a só pisar na barata, você vai tentar usar alguma das armas que eu te ensinei e não vai resolver o seu problema, não é adequado, e aí você fica perdido ao passo que era só uma pisada. Eu fiz um roteirozinho básico aqui para não esquecer nada, para não deixar nada de fora.
E conforme as dúvidas forem surgindo, algum comentário que vocês quiserem, pode ir colocando aí, fica à vontade. Então, meu nome é Renner, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou da cidade de Uberlândia, Minas. Uma coisa que eu queria, uma curiosidade que eu gostaria que vocês colocassem de quais cidades vocês são. Coloca qual cidade você é aí. Sou apaixonado por autoconhecimento, já falei, e obcecado por empilhamento de resultado através de mudanças de hábito. Então, eu tento estruturar, fazendo para mim e para os meus esse empilhamento de hábitos. Você vai tendo conquista de resultados e aí você vai pegando gosto por isso. Na jornada nós vamos pegar a Elizabeth Campinas, vamos pegar para trabalhar dentro desses 30 dias, você vai ver o que dá para fazer com esse método e depois nós vamos amplificar isso. Vou contar um pouco da minha história, como que eu cheguei no hábito, como que eu resolvi trabalhar hábitos, onde é que essa história começa. Essa história começa num aplicativo de inglês chamado Duolingo. Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade começa um pouco antes do Duolingo, mas é sobre o idioma, é sobre inglês. Elizabeth Campinas, a Raquel de Manaus, show de bola. Quem tiver online aí, coloca pra mim de qual cidade você é. Então, onde a gente está falando. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Um belo dia eu estava assistindo aqueles tal de TED Talk, e o cara que estava palestrando fala lá que fez Murilo Gun, não sei se alguém aí conhece, falando que fez um curso na NASA, na Flávia, seja bem-vinda, falando que fez um curso na NASA e que viu esse curso num livro que ele leu, e aquele livro, naquele momento que ele fazia a palestra, esse livro só existia em inglês. E aí naquele dia virou uma chave para mim em relação a idiomas, e ficou muito claro para mim que o idioma, a falta da habilidade de não falar outra língua, estava me separando dos melhores conhecimentos do mundo. E um 15 de abril de 2017, uma chave virou e eu falei, cara, eu vou começar a estudar inglês a partir de agora, todos os dias. E aí, uma das coisas, já indiretamente já falando um pouco do método, galera, eu sempre esqueço, aperta no coraçãozinho aí para dar relevância para a live. Se puder apertar no aviãozinho aí e convidar outras pessoas para vir com a gente. Boa noite, Laila, seja bem-vinda. Então, se puder apertar no coraçãozinho aí para aumentar a relevância da live, no aviãozinho para chamar outras pessoas para vir, te agradeço. Garanto que a live vai ser bem produtiva. Vamos nessa, Laila. Então, nesse dia que eu estou assistindo esse TED Talk, o cara fala de um livro que naquele momento só existia em inglês, vira uma chave para mim que o inglês estava me separando, a falta da habilidade do falar outro idioma, principalmente o inglês, que é um dos idiomas acho que é mais cobrados no mundo, né, por conta da existência, da abrangência do impacto dos Estados Unidos e tal. Eu falei, cara, naquele momento ali virou uma chave para mim. Boa noite, Érica. Obrigado pela presença, seja bem-vinda. Ana Érica, naquele momento virou a chave. Cara, eu preciso falar inglês. Só que aí eu olhava para trás, falava, cara, 36 anos até então, eu não falava inglês. Eu falei, se eu gastar mais 36 para aprender, quando eu chegar em 72, pelo menos eu vou estar falando, porque aqui já se passaram 36 anos e eu não falava inglês. E já estudando, lendo, eu gosto muito, um dos meus hábitos é a leitura, sempre li livros de desenvolvimento pessoal. Eu falava, cara, um dos segredos era eu conseguir criar o hábito de estudar idioma todo dia. E aí, para isso, eu criei uma estratégia minha interna para usar comigo mesmo. Falei, cara, qual é a medida mínima de estudo que eu poderia falar assim? Se eu falar 1 hora, eu vou ter que estudar 1 hora de inglês por dia. Eu não iria conseguir bater porque eu não tinha o hábito. E eu estava consciente disso. Falei, vou estabelecer como 1 palavra por dia. Falei, se eu estudar 1 palavra por dia, ao final de 1 ano eu tenho 365 novas palavras do idioma, e isso vai se somando ao longo do tempo, que eu gaste 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 10 anos, não tem problema, depois de um X tempo lá que eu não estava muito preocupado com isso, eu iria ter, ou seria fluente, ou estaria melhor do que eu estava quando eu comecei. Eu acho que esse é um dos grandes segredos, tá?
É você nunca focar no melhor do mundo. Foca em ser melhor do que você mesmo. Um dos segredos dos hábitos é esse, é você focar em você mesmo. Ontem eu não sabia nenhuma palavra. Se eu estudar uma palavra hoje, o Renner de hoje sabe um pouco mais que o Renner de ontem. Então isso é um dos grandes segredos de hábito. E aí comecei a estudar inglês a partir daquele dia, anotando uma palavra, entrava no Google, pegava uma palavra e anotava e tal. E alguns dias depois eu tinha um site na época, nem sei se ele ainda existe, chamado Lingualéu, que tinha umas interações lá, e comecei a estudar através desse site, todo dia, pelo menos uma palavrinha, todo dia eu estudava. Aí ali depois de algum tempo, apareceu o Duolingo. Qual é a metodologia do Duolingo? Ele chama de ofensivas. Você vai, se você estudou hoje, você tem um dia de ofensiva. Se você estudar amanhã, você tem 2 dias de ofensiva. Se você estudar depois de amanhã, 3 dias de ofensiva, 4 dias, 5 dias. Estudar um pouquinho todo dia, você consegue calibrar lá o tanto que você quer estudar. Eu calibrei com 5 minutos, que era o mínimo, né, que eu estabeleci a partir daquele ponto ali, que eu já estava estudando, já tinha alguns dias. Calibrei ele com 5 minutos, falei, cara, isso aqui é a medida mínima. Eu vou estudar pelo menos 5 minutos todos os dias do idioma inglês. Beleza, e assim começou. Por volta de uns 60 dias mais ou menos que eu estava estudando, fazendo todos os dias, teve um dia que por conta da internet eu fiz a lição do dia, porém o aplicativo não contabilizou aquele dia. O dia 61, vou pegar como exemplo 60 dias. O dia 61, o aplicativo não contabilizou e zerou a minha contagem. Eu saí de 60 para um dia para 0 no dia seguinte. E aí naquele dia foi a grande virada de chave. Eu falei, cara, é 0 pro Duolingo. Para mim é 62. Eu falei, eu perdi a ofensiva, não perdi o conhecimento. Todo aquele esforço que eu dediquei, eu não perdi. O segredo está aqui agora, é recomeçar. É só eu continuar que vai dar certo, mesmo que eu não tivesse feito. O segredo seria recomeçar no dia seguinte. E aí fui fazendo, e aí virou automaticamente. E aí um dos grandes segredos, tá? Se vai levar um dia, se vai levar 7 dias, se vai levar 30 dias, se vai levar um ano, ou se vai levar 10 anos para virar hábito, se eu quero que isso seja um hábito para mim, pouco importa quanto tempo vai levar. Porque na real, na prática, estou falando isso de vivências, de compartilhar esse método com as pessoas, cada pessoa leva um tempo para adquirir um hábito, depende do que nós estamos falando. Então não tem receita pronta. Uma coisa eu sei falar, todo mundo que fizer uma mesma coisa, numa quantidade de repetições determinadas, que eu não sei falar quantas repetições são, vai criar um hábito. E aí algumas pessoas podem virar e falar assim, não, mas é porque você é muito disciplinado. Você é muito disciplinado, por isso que você conseguiu fazer. Eu não tenho disciplina para isso. Vamos pegar aí, quem tem um pouco mais de 30 anos, quando nasceu, nem o celular existia, nem o telefone celular existia. E a gente tem uma disciplina para mexer no telefone celular que é uma beleza. Hoje as crianças já nascem com a disciplina de mexer no celular. O que eu estou querendo dizer com isso? Disciplina é um hábito, disciplina pode ser aprendida. Óbvio, eu estou falando de feito de forma intencional, de forma ativa, de você estruturar um método e fazer de forma consciente. Isso vai fazer você desenvolver o hábito. O hábito é uma habilidade, disciplina é habilidade, ela pode ser aprendida. Ela precisa ser repetida até que vire um hábito, mas ela pode sim ser aprendida. E aí, beleza, comecei a aplicar esse negócio no Duolingo, falei, cara, e aí um belo dia eu assustei assim, com a quantidade de dias que eu estava estudando, um belo dia chegou nos mesmos 60 dias, e aí eu já passei. Hoje eu estou completando 1000, hoje eu completei já, porque eu já fiz o meu Duolingo de hoje, hoje eu completei 1969 dias. Isso dá um pouco mais de 5 anos, estudando idiomas todos os dias. Feriado, Natal, Ano Novo, na medida mínima. Eu estou a cada dia. Renner, depois de tantos anos estudando, você já está fluente? Não, fluente não. Consigo me comunicar
Viajei para a Europa em 2021, sem pacote, sem nada, levei a família, consegui me virar super bem. Fiz umas aulas de conversação ao longo do ano de 2021 para me preparar melhor, mas garanto para vocês que amanhã, no 1970, eu estarei um pouco melhor do que eu estou hoje. E essa é a ideia. Essa preocupação de, eu não sei se eu vou conseguir ficar fluente, eu não sei se vai valer a pena. Isso tudo é os bloqueios mentais que a gente tem para postergar, para procrastinar, para não ir avançando. É só coisa da sua mente. E aí, se a gente for trabalhando isso com as ferramentas certas, nos tempos certos, você vai perceber que a sua mente ela é sua melhor amiga e sua pior inimiga. Ela te conhece tão bem que ela consegue te travar no mesmo lugar e te impulsionar. Depende da forma como você usa. Entendido o conceito, falei, cara, se eu fizer um pouquinho todo dia, eu vou estar cada dia um pouquinho melhor do que eu estava antes. Eu comecei a olhar para esse negócio para as outras áreas da minha vida. Falei, e se eu começar a beber água de forma intencional? Aí comecei a marcar no relógio. De hora em hora eu vou tomar um copo de água, um copo americano. Beleza. Renner, mas aí você consegue fazer igual um reloginho? Não, consigo não. Tem hora que passa, eu passo 2, 3 horas sem beber água. Mas na hora que eu lembro, eu vou lá e falo, opa, peraí, hoje já tomei quantos copos d'água? Nenhum copo d'água. Que horas são? 10 horas. Então eu vou tomar 3 copos d'água. Os das 7 às 8, das 8 às 9 e das 9 às 10. E assim vou fazendo. Tem dias que a rotina está mais tranquila, você consegue consegue funcionar de uma forma mais regular. Tem dias que a nossa rotina está mais irregular, você vai fazendo essa compensação dentro do dia, mas chega no final do dia, eu bebo a quantidade de água que meus rins necessitam, e aí a sua urina fica clarinha, você vai percebendo isso, e aí tudo, falta é problema, excesso é problema, você tem que levar de uma forma saudável. Comecei a aplicar isso para finanças, falei, cara, peraí, e se eu usar essa ideia aí para finanças também? E só que tá, beleza, eu como todo mundo vivia a situação que todo mundo vive, falei, tá, eu não tenho muita grana, não me sobra, me falta, devo cartão de crédito, empréstimo. Falei, se eu começar a controlar, eu comecei a assistir esses caras do YouTube e tal, e pegando os conceitos que faziam sentido, eu falei, como investimento, negócio tal, que não dá pra mim agora, mas e se esse cara estiver falando fizer sentido, e eu realmente não tiver tanta certeza de onde meu dinheiro está indo. Eu falei, eu não entendo nada de investimento e nem sou expert em finanças. Mas aí resolvi implementar uma ideia de um cara lá de anotar os meus gastos para me ver aonde ia cada centavo do meu dinheiro. E comecei a fazer, abri uma planilha no Excel, pegava os canhotinhos do cartão onde eu passava e ia anotando. Desafio todo mundo que não tem controle financeiro a fazer esse experimento. Anote onde vai cada centavo do seu dinheiro durante 30 dias. Você vai perceber que seu inimigo, para quem não tem disciplina financeira, você vai descobrir que seu inimigo, seus principais impactos, eu garanto, não estão onde você pensa que está. Não, meu principal impacto está na prestação da casa, do carro. Não, tá. Começa a juntar os centavinhos para você ver onde é que realmente começam os seus problemas. Então eu comecei a fazer isso de forma estruturada, aí já comecei a fazer de forma intencional. Falei, cara, se numa área da minha vida, que é na área do desenvolvimento pessoal, para aprender o idioma, dá resultado, se o da água dá resultado. Hoje eu tenho o hábito da caminhada, a gente faz caminhada, eu e a minha esposa. Pelo menos 1 hora, a meta é de 3 a 4 vezes por semana. E aí tem vários, e aí você começa a empilhar e trabalhar várias áreas da sua vida. E aí vou citar alguns exemplos aqui, eu anotei, os que eu fui lembrando, eu fui colocando. A Laila colocou, foca em ser melhor do que você mesmo hoje, é isso. A Ana Érica já gostou da ideia da água, vai começando a empilhar resultados, você já cuida do seu corpo, se você faz atividade física, se você vai cuidando da sua mentalidade, isso tudo vai empilhando resultado, porque onde está o grande problema? Às vezes a gente foca em uma área da vida só, e aí você quer dar tudo que tem numa área só. O ser humano, não vou aprofundar muito, porque senão não vai dar tempo de eu passar tudo que tem, mas o ser humano basicamente precisa trabalhar 5 áreas da vida. O eu, Deus, que é a fé, a religião, Deus, eu, o próximo, o dinheiro e a sociedade. Tudo isso forma a sua mentalidade. Para quem não acompanha meu conteúdo, ao longo dos dias normais eu falo um pouco dessa estrela da vida. E aí se você, dentro de cada braço da estrela, for empilhando pequenos hábitos desses,
que não dependem de investimento, que não dependem de ninguém, que depende só de mim mesmo, é eu que decido, é no momento que você faz a escolha, é onde você pode fazer diferente, você vai entender o impacto disso. Então coloquei algumas coisas aqui. Tudo começa no Duolingo, como eu já contei a história do Duolingo, e vai somando. Hoje eu faço atividade na água, na piscina, para reforçar a musculatura da coluna, porque eu tenho problema de coluna, 2 vezes por semana, caminhada. A finanças, aí é um controle financeiro, óbvio, aí a história se repete com o Duolingo, você vai mudando de fase, daqui a pouco você controla as suas finanças, daqui a pouco você aprende sobre investimento, daqui a pouco você ganhando o mesmo tanto de dinheiro, essa que tá, e aí é onde as pessoas têm muita dificuldade para poder entender como que trabalhando na mesma empresa, ganhando o mesmo salário, você consegue ter um desvio padrão na sua qualidade de vida tão alto. Então tudo isso passa por você estudar finanças. O hábito da caminhada, já falei, o da água também já falei. Uma coisa que impacta muito, nós não damos muito valor. Um momento de oração, ou para quem não é muito da igreja, um momento de meditação, um momento de você estar presente. O hábito da leitura, que eu já falei. Um que eu acho extremamente importante, e aí algumas pessoas podem até questionar, eu vou falar de tempo de qualidade. Esse é um dos hábitos que, óbvio, hoje eu faço de uma forma muito mais natural, mas no início do processo eu fiz de forma intencional. Eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que falava de tempo de qualidade, e eu falei, cara, eu quero ter tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou fazer isso de forma estruturada. E eu comecei a fazer de forma cronometrada, de forma estruturada. Eu chegava em casa, a primeira meia hora, eu largava o celular, eu não mexia em mais nada. Eu ia igual eu faço até hoje. Eu vou chegar, vou saber como foi o dia deles, eu vou participar da vida deles, eu vou ser presente, eu vou estar ali para eles, genuinamente. No início do processo, eu fiz de forma estruturada até se tornar um hábito. E isso aumenta a qualidade de vida da família de forma absurda. E aí eu já falei mais um. Como? 5 Linguagens do Amor. Esse livro é excelente, chama As 5 Linguagens do Amor. É maravilhoso. E uma das linguagens do amor é tempo de qualidade. Tem pessoas que convivem com você que precisam de tempo de qualidade, elas valorizam isso. E às vezes você compra um presente, você compra uma caixinha de bombom, um buquê de flor, e não é dessa forma, principalmente filho e cônjuge. A grande maioria, a linguagem do amor deles é tempo de qualidade. Então, e aí hoje a gente faz isso de forma até, a gente vinha na caminhada, eu coloquei no status, a gente acabou a caminhada uma horinha antes de eu começar a live aqui, a gente estava fazendo a nossa caminhada, é o nosso tempo de qualidade, a gente faz como casal. Faz atividade física, que já é um ganho para o corpo, e conversa sobre vários assuntos ao longo da caminhada, o que gera um ganho de um estreitamento de relação, um momento para você poder conversar, trocar ideia, um não está bem, vai se ajudando, os assuntos que condizem só ao casal. Então é 2 atividades em uma. Eu tenho o ganho de atividade física e tenho um tempo de qualidade com a minha esposa. 5 minutos da organização, esse é bacana pra caramba. Eu não lembro em qual livro que foi que eu vi esse negócio. E aí eu trouxe esse negócio. Eu sou muito disso, de olhar uma coisa, achar que ela faz sentido e implementar, ir para a ação. O que faz toda a diferença é ir para a ação. A gente teve uma época aqui em casa, os meninos menores, hoje meu filho já está com 16 anos, já trabalha fora, teve uma época aqui em casa que a gente fazia cronometrado. Vamos fazer os 5 minutos de organização? Pegava o celular, abria o cronômetro e marcava 5 minutos. Nesses 5 minutos, tudo que você visse fora do lugar, você pegava e levava para o lugar. Tem um copo no braço do sofá, leva para a pia. Tem alguma coisa que está na sala, leva para o quarto. O sapato ficou no chão jogado, coloca na sapateira. São 5 minutos. Imagina, talvez você não consiga mensurar o impacto. Pensa, 5 minutos, 4 pessoas se movimentando numa casa, organizando, só colocando as coisas no lugar, só voltando as coisas para o lugar. Organiza um guarda-roupa, 5 minutos. Dentro de uma semana, vocês não têm noção do impacto que esse negócio, dessa brincadeira que a gente criou aqui, 5 minutos da organização tem. Hoje a gente já faz mais pontualmente, a gente já tem a rotina da casa melhor estruturada e eventualmente a gente faz os 5 minutos da organização. Mas muda o jogo, e aí fala, cara, eu usei 5 minutos, olha o impacto, olha como que a casa ficou, a ambiência, o tanto que fica melhor. Laila comentou, muito bom esse livro, para quem estiver na nossa live combinada, podemos disponibilizar o teste de linguagem de valorização, show de bola. Mas a Laila tem
uma live, coloca depois a data e o horário aí pra mim, eu tava lembrando disso hoje. Rotina de estudo, tá? Que aí também comecei a fazer de forma estruturada. Mudanças na alimentação, porque aí você vai mudando tudo. Cara, tem desenvolvimento pessoal, atividade física, você já tem uma rotina de estudos, a alimentação vem junto, porque quando você começa a fazer atividade física, igual eu faço caminhada e faço atividade na água, seu metabolismo muda, principalmente com o passar do tempo, seu corpo começa a responder de forma diferente. E aí você começa a sentir necessidade de também ter ganho na parte alimentar. E aí, óbvio, tá, galera? Eu tô com um problema de saúde, né? Aí procurar nutricionista. Tô falando de coisas de rotina, coisas que eu posso implementar aqui, de eu olhar, achar que aquilo dá certo e fazer. Mas se for problema de saúde, eu não tô falando para abrir mão de médico, de nutricionista, nada disso. Deu certo para mim e eu conto a história como ela aconteceu. Eu olhava no meu prato e falei, cara, eu vou transformar aqui, eu vi isso num vídeo de um cara do YouTube, falei, eu vou transformar aqui. A parte de arroz eu vou colocar salada e a parte de salada atual eu vou converter em arroz, dia 25, show. Eu vou colocar arroz. E aí a parte do arroz hoje é pequenininha e a parte de salada é grandona. Você começa a perder peso sem perceber. Por quê? Você come o mesmo quilo de comida, só que para o seu organismo, para o seu metabolismo, trabalhar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de alface, isso faz diferença, apesar de ser o mesmo quilo. Ele consegue processar mais rápido. E aí você pode ir gradualmente diminuindo a quantidade que você come. Se você tentar reduzir drasticamente, a não ser que você tenha um motivador extremamente grave, como um problema de saúde, um negócio que vai te matar, dificilmente na rotina, no normal, você consegue fazer esse tipo de ruptura muito drástica. E, mais importante, se você fizer, e vou repetir isso ao longo da live inteira, se for de forma intencional, ou seja, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso de forma estruturada, vou acompanhar, você nem sempre vai conseguir, mas você precisa estar ciente que o processo está acontecendo. Hoje eu falhei, mas eu estou ciente que eu falhei e amanhã eu vou recomeçar. Isso é uma atitude. Outra atitude é você ser negligente ao que está acontecendo. Então, a estruturação de hábitos, ela tem 2 fases. A primeira fase, você vai estar de passageiro, você não vai ter muito controle na direção das coisas, como elas estão acontecendo. Numa segunda fase, você começa a controlar. E vai ter os dias que você vai perder o controle do volante do ônibus, mas vai vendo, fala, cara, não é para cá que era para estar indo. Entenderam? Então, existem 2 fases. A hora que você passa a ser intencional, que você passa a ter controle, e aí eu vou falar desses pontos aqui ao longo da live inteira. A hora que você passa a ter controle, fazer de forma estruturada, os pequenos resultados começam a acontecer e aí o jogo vira. E aí a sua mente, que hoje te sabota, quando você pensa em fazer uma caminhada, ela fala, não, vamos ficar quieto aqui no sofá, nós trabalhamos o dia todo, faz isso não. Depois que vira hábito, aí já nem importa mais se trabalhou o dia todo. Cara, é meta, eu preciso fazer, eu vou fazer. Isso vem, inclusive, com mais prioridade, o seu organismo te cobra. É a coisa mais engraçada, porque aí vira. Aí aquele organismo que no início joga contra você e não quer te deixar fazer a caminhada, daqui a um certo tempo ele não quer deixar você não fazer a caminhada. Ele te incentiva, ele te cobra. É a mesma questão do chocolate, do refrigerante, ele começa a jogar ao seu favor. Galera, quem tá online aí, vou pedir para apertar no coraçãozinho aí, apertar no aviãozinho, chamar mais gente para estar com a gente aqui, que tem muita coisa para a gente falar ainda. Um dos livros, claro, que eu não poderia deixar de falar, que ajuda e é um dos conceitos, porque é o seguinte, eu vou trazer 2 vertentes de formação de hábito e te garanto que numa delas você vai estar ou você vai conseguir trabalhar, tá? Que é isso que eu preciso. Preciso que você olhe para o sistema e entenda como ele funciona. Um dos livros é famoso, é O Poder do Hábito. Então, primeiro nós precisamos entender o que é hábito. Eu trouxe a definição do que é hábito do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ele trabalha o hábito como sendo um processo de gatilho, rotina e recompensa. O primeiro passo é entender como que esse processo funciona. Autoconhecimento. Hábitos bons e hábitos ruins, eles funcionam da mesma forma. E aí, óbvio, estou utilizando o conceito do livro, mas na prática funciona, tá? Eu tenho o gatilho que desperta a minha rotina e a recompensa. Então, por exemplo, vamos pensar aí, eu estou ansioso, ou ansiosa, estou ansiosa. Isso é o gatilho, aconteceu alguma coisa que me deixou ansiosa. Qual que é a rotina?
comeu chocolate. E aí qual que é a recompensa? Ganho de peso. Ou uma satisfação temporária ali, só para a gente entender. O gatilho, estou ansiosa, vai cumprir uma rotina. Automaticamente, se o gatilho foi acionado, vai cumprir uma rotina. Nós precisamos trocar essa rotina. Então, por exemplo, você vai, óbvio, nós estamos falando de fazer de forma intencional. Você fala assim, Renan, quando eu estou ansioso, só vejo chocolate. Fala, tá, então quando você estiver ansiosa, você vai fazer uma caminhada, por exemplo. Você fala, você tá louco. Eu prefiro 1000 vezes o chocolate, porque foi assim sempre. Se eu olhar para trás, todas as últimas 300 vezes que o gatilho da ansiedade foi acionado, a rotina foi o chocolate. Então nós vamos fazer de forma intencional, a partir do próximo ciclo de hábito, quando o gatilho for instaurado, eu vou trocar a rotina por uma caminhada, por exemplo. E aí a recompensa é a mesma coisa, ela vem do mesmo jeito. Quando eu faço uma caminhada, eu tenho ganho no meu pilar de saúde. Então essa é uma rotina, uma forma como o hábito é estruturado. Gatilho, rotina e recompensa. Beleza. Tudo isso está no livro O Poder do Hábito. Como eu já falei, tem o hábito da leitura, gosto muito de ler, mas gosto mais ainda de aplicar aquilo que eu leio, principalmente quando faz sentido para mim. O próximo passo é nós entendermos como que a sua mente funciona. Primeiro nós vamos entender o que é mindset, o que é mentalidade, qual o seu padrão, como que a sua cabeça por padrão funciona. Por exemplo, como que, sem eu falar nada, como que ela responde, como o seu cérebro, agora só me ouvindo, responde quando eu faço essa afirmação aqui. Ao final de 30 dias, você vai ter um novo hábito. Sem você falar nada, seu cérebro respondeu essa pergunta aí de uma forma interna. Isso é o seu padrão de pensamento, é a sua mentalidade, é a forma como está estruturada. Se nós entendermos como que o processo de mentalidade funciona, como que ele foi estruturado na sua vida, talvez eu consiga começar a mudar a forma como você pensa. E aquilo que hoje joga contra mim, começa a jogar ao meu favor. Então, o que é mindset? O que é mentalidade? Vou de livro de novo, que fez muito sentido para mim esse livro. O livro chama Mindset, da Carol Dweck, é um livro muito famoso, né, que você vê vários vídeos na internet e tal. E ele define o ciclo, o processo de mentalidade definido da seguinte forma. E na prática, o hábito lá eu concordo, a forma como ele funciona, mas o que vai definir como que o hábito funciona é a sua mentalidade. E como que a sua mentalidade funciona? Você já deve ter visto isso em vídeos aí pelo YouTube afora. Tudo começa no pensamento, na forma como você pensa. Tudo começa no pensamento. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação, ação gera resultado. Mas todo o processo é startado na sua cabeça. Então, na jornada, os primeiros pilares, as primeiras rotinas que nós vamos trabalhar para te ajudar a implementar um novo hábito é mudar a forma como você pensa. Eu preciso que o pensamento seja feito da forma correta para ele gerar um sentimento da forma correta que vai gerar uma ação que contribua para gerar um resultado que contribua. Se você pegar e fizer análise contrária, todo resultado ruim que você tem na sua vida, se você fizer esse ciclo ao contrário, fala, cara, por que eu tive esse resultado? Por que eu tive resultado ruim? Porque eu tive uma ação que não foi legal. Essa ação foi gerada por um sentimento, esse sentimento foi startado num pensamento. Aí, às vezes, por não fazer isso de forma intencional, por nunca ter parado para pensar nisso, você pode acreditar que isso não funciona. Pause as cenas da sua vida, boas ou ruins, e faz esse estudo que eu acabei de falar. Você vai ver que todas as vezes os resultados, sejam bons ou ruins que você teve, foram baseados em ações que foram startadas por sentimentos que foram gerados por pensamentos. Então, onde que nasce o meu resultado? Nasce no meu pensamento. E aí, onde que eu vou te ajudar a trabalhar a partir de amanhã, na forma como você pensa, ok? Mindset fixo. Aí estou trazendo curiosidades do livro. Mindset fixo. Mindset fixo pensa que o talento nasce. Ou quando você nasce, ou tem ou não tem. Essa é a forma que o mindset fixo pensa. Mindset de crescimento. Acredita que pode desenvolver qualquer habilidade. Então, beleza.
nós definimos o que é hábito, nós definimos o que é mindset, a forma de pensar. Então, beleza, voltando um pouquinho lá no meu Duolingo, amanhã é o dia 1970, ok? Vão faltar 30 dias para eu chegar em 2.000 dias de ofensivas do Duolingo. Serão os 30 dias que nós caminharemos juntos. Serão os 30 dias em que eu vou te entregar todo dia um conteúdo novo para você implementar, para você fazer. Lá no grupo VIP, todo dia eu vou colocar lá um link para você acessar com um conteúdo novo e vai ter uma postagem no Instagram onde a gente vai acompanhar o que o grupo está fazendo, ok? Agora aqui começa uma das partes interessantes. De forma intencional, de forma estruturada, como eu já expliquei, quantos hábitos você já fez, você já conseguiu estabelecer dessa forma que eu falei, de forma estruturada? Ó, eu preciso atingir um objetivo, eu tenho um processo e eu passo pelo processo e atinjo o resultado. O número de hábitos estabelecidos intencionalmente, ou seja, de forma presente, de forma consciente, ele determina a sua força em conseguir mudar. Então, se você já fez esse processo mais de uma vez, a Ana Érica colocou ali que já fez esse processo 3 vezes. Se você já... Então, vamos dividir em números efetivos. A Ana Érica tem força 3 para poder criar um hábito. E você, quantos hábitos você já fez? Cara, nunca fiz. Aí sua força para a criação de hábito é 0. O que isso fala? Fala que você vai ter que ser mais intencional, mais presente no início da criação do primeiro hábito do que talvez a Ana Érica. A Ana Érica vai ver o processo de implementação do hábito acontecer na frente dela. Ela vai ver, falar, cara, eu já fiz isso, já startei esse processo, já startei o hábito, já passei pelo processo e já alcancei o resultado. Então eu sei como é que faz. Então eu vou fazer de novo, Agora, na jornada, ela vai fazer pela 4ª vez, então ela tem força 4. A Laila colocou ali, mais ou menos 5 vezes. Atividade física, paro e volto. Então digamos que é força 5. Para que eu quero chamar a atenção? Para quem já fez o processo e já teve resultados com isso, para começar é geralmente mais fácil, consegue replicar com mais facilidade. Para quem está no nível 0, vai precisar muito das ferramentas que a jornada tem para oferecer para garantir que você não pare. Então eu vou te entregar uma ferramenta que eu sei que você vai precisar usar ela 2, 3 dias. Seja bem-vindo, boa noite para quem está chegando. Então eu vou te entregar uma ferramenta que você vai usar 2, 3 dias. Não adianta eu te entregar 10 ferramentas se você ainda não está treinado e pronto para usar. Eu vou te entregar a ferramenta, vou te treinar, você vai utilizar e ela vai te garantir uma primeira quantidade de dias de resultado. Depois te entrego outra e assim a gente vai até completar os 30, ok? Mas a intencionalidade, ou seja, fazer de forma intencional, de estar presente para o processo, entendi e vou aplicar de forma intencional. A força que você tem para criar hábitos está diretamente relacionada à quantidade de hábitos que você já criou. A única coisa que modifica para quem já estabeleceu vários hábitos e para quem nunca estabeleceu um hábito de forma intencional, de forma ciente, é só o tanto de força que você precisa colocar no início do processo. Porque aí é aquelas frasezinhas de Instagram. Você vai fazer na força do ódio, vai fazer porque tem que ser feito, vai fazer porque você quer continuar. No início você vai ter que vigiar esse negócio, principalmente nos primeiros dias. Nos primeiros dias você vai ter que vigiar, vai ter que fazer porque, cara, nós vamos fechar uma parceria lá da jornada, eu vou te pedir assim, ó, eu quero 5 minutos emprestado do seu dia durante 30 dias. Nesses 5 minutos do seu dia, cara, o comando é meu, você vai receber um comando externo. Eu vou te dar um comando externo e você vai fazer. Você vai falar, cara, eu vou fazer porque eu combinei com aquele cara lá que faria. E eu quero ver chegar no final dos 30 dias lá se não der o resultado que ele falou. E aí você vai fazer confiando nisso. Então, no início do processo, é disso que precisa. Ou você vai olhar para o lado e falar assim, nossa, a Ana Érica já fez a atividade dela hoje. Nossa, a Laila também fez. Nossa, estou ficando para trás. Essa galera está indo, eu estou ficando. Eu não vou ficar, eu vou acompanhar. Que a gente também tem essa questão de estar junto com a galera na caminhada. Você sempre está, para quem faz corrida, você gosta sempre de estar
ou à frente ou no meio do pelotão, você nunca quer estar para trás. Então, o número de hábitos estabelecidos intencionalmente, eles determinam a sua força em conseguir mudar. O objetivo número 1 da jornada, o primeiro objetivo que a gente tem, é aumentar a sua intencionalidade. Isso muda seu mindset e, no mínimo, no final da jornada, já vai estar 1-0. Ou seja, se você nunca criou um hábito de forma intencional, ao final dos 30 dias, esse hábito estabelecido, você já vai conseguir olhar para o seu cérebro e falar para você, amigão, aqui ó, agora eu aprendi a fazer, ó. Agora está 1-0 e eu quero fazer de novo, eu quero aumentar esse negócio aqui, eu vou fazer isso aqui várias vezes. Então o objetivo número 1 da jornada, aumentar a sua intencionalidade. Automaticamente quando você faz isso, começa a mudar a sua forma de pensar, começa a mudar seu mindset e no mínimo, no final da jornada vai estar 1-0 para a criação de hábito de forma intencional. Para falar de criação de hábito, automaticamente eu preciso falar de crença limitante. O que são as crenças limitantes? São pensamentos impositivos criados geralmente na infância e validados ao longo de toda a vida. Por isso eles são tão fortes. E acabam se tornando a nossa própria verdade, o nosso mindset. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com essas crenças. E com o tempo, desenham a nossa personalidade. Na prática, essa aqui é a definição que eu mais gosto, são barreiras mentais construídas ao longo da vida, validadas por pessoas próximas, ou seja, nos nossos pensamentos é aonde nasce o mindset. Lembra do processo? Nasce, eu penso, eu sinto, eu ajo, eu tenho resultado. Então, no nosso mindset existem as barreiras mentais. Essas barreiras mentais são frutos das nossas crenças limitantes. Então aqui a gente vai ter que começar a trabalhar um pouco esse negócio, começar a entender essas crenças para poder começar a trabalhar ela. E aí eu vou falar algumas aqui, e se ela fizer sentido para você, coloca aí no chat para mim. Ah, essa aí faz sentido para mim. Exemplos de tipos de crença. Crença limitante. Eu sou insuficiente. Eu sou insuficiente. Geralmente está relacionado às expectativas impressas pelos pais. Ou seja, na infância, seu pai te desacredita e você abraça essa crença e ela começa a te limitar. É instalada pelos pais e validadas por, às vezes, o cônjuge, o chefe do trabalho, algum amigo. Só consigo alcançar o sucesso através da perfeição. Perfeccionismo, excesso de comparação, as redes sociais fazem isso com excelência, né? Que a gente sempre está vendo o palco dos outros e comparando com os nossos bastidores. A atualidade exige perfeição. Então, até aqui eu falei de 2. Sou insuficiente, a Ana Flávia escreveu ali que faz sentido para ela. Sou insuficiente, geralmente está relacionado às expectativas impressas pelos pais ou por outras pessoas. Só consigo alcançar o sucesso através da perfeição. Perfeccionismo, excesso de comparação, as redes sociais e a atualidade exige perfeição. Nunca vou conseguir ter dinheiro, crença limitante, que a maioria de nós cresceu sobre isso. Dinheiro é sujo, não sei o que, aquelas várias. Você está achando que dinheiro dá em árvore. Então nós temos uma crença limitante muito forte em relação ao dinheiro. Nunca vou conseguir ter dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. E isso está ligado à inteligência financeira. A Carla escreveu lá, ó, essa aí é marcante para mim. Não tem idade para isso. Representa medo e insegurança. De forma direta ou indireta, tem medo da opinião alheia. E se eu falhar? Ok? Não tem idade para isso. Até a Laila comentou, e uma das questões que eu coloquei aqui como crença limitante, a gente trouxe uma live falando de inteligência emocional que falava disso. Eu trouxe o exemplo de um dia que eu estava indo para o trabalho e a impressão que eu tinha que tinha um cara buzinando para uma árvore. Então, crença limitante é você buzinando para uma árvore. Tinha uma árvore caída no meio da rua e o cara estava buzinando para o carro que vinha passando do lado, mas a sensação que me dava é que ele estava buzinando para a árvore. Então, quantas vezes a gente buzina para a árvore? Não adianta buzinar para a árvore, ela não vai sair do seu caminho, você tem que contornar. Crença limitante, se não tratada, é buzinar para a árvore. Ela está caída na sua frente, não vai sair. Se você não tratar de forma intencional, não vai conseguir superar. A Carla comentou que essa é marcante para mim. A Elizabeth colocou aqui, ó, tenho a crença limitante em relação ao dinheiro. A Raquel colocou, faz sentido para mim em relação ao dinheiro. A grande maioria de nós tem muitos bloqueios em relação ao dinheiro. Porque geralmente as famílias não falam de dinheiro abertamente com os filhos.
nem entre o casal e tal, e isso gera um punhado de crença limitante nas crianças que vão sendo retroalimentadas por outras crenças, e aí o problema vai só aumentando. Beleza, mas aí alguns de vocês podem me perguntar como trabalhar essas crenças que eu trouxe aqui. Elevar a sua qualidade de vida e reequilibrar a sua saúde mental. Autoconhecimento, inteligência emocional, autodesenvolvimento e, em casos mais graves, claro, terapia, tá? Porque isso aqui tem bloqueios emocionais, trauma de infância, coisa que impacta, às vezes, o seu relacionamento com o seu cônjuge, às vezes você está replicando algum bloqueio, alguma crença limitante da sua relação com seus pais, por exemplo, e aí, claro que a jornada pode te ajudar, a gente pode, vou trazer algumas ferramentas que vão ajudar a implementar, mas tem casos que é trauma psicológico, aí precisa de terapia, precisa fazer um acompanhamento e tá tudo bem, tá, galera? Isso é outro mito que precisa cair. Terapia, depois de alguma insistência da minha esposa, eu comecei a fazer e é o único arrependimento que eu tenho de não ter começado muito tempo antes. Dr. Milton Ferreira, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui. Estou explicando a jornada dos 30 dias. Um transbordo que eu estou fazendo com o pessoal. Beleza. Como que eu trato crença? Aqui um passo a passo, tá? Identificar, eu falei algumas aqui, então só repetindo rapidamente. Sou insuficiente, só consigo alcançar o sucesso através da perfeição. Nunca vou conseguir ter dinheiro, não tenho idade para isso. Então essas são crenças. Como que eu trabalho essas crenças? Eu preciso identificar que a crença existe, eu preciso ressignificar e preciso criar crenças fortalecedoras. Sobre o ressignificar. O ressignificar, para mim, ele tem um significado especial, porque você precisa reconhecer a necessidade de mudança. Só ressignifica quem consegue entender que tem necessidade de mudança, ok? E para implementar novas coisas, esse processo de vencer crença limitante é extremamente poderoso. Feito de forma intencional, feito da forma como precisa ser feito, vai te ajudar demais. O que são crenças fortalecedoras, para quem não conhece? Conjunto de ideias positivas que nos empoderam, né? Ou seja, eu trago para mim a responsabilidade de alterar meus hábitos, de atingir os meus objetivos. Eu sou o artista da minha vida, eu sou o ator principal, eu estou no palco da vida. E aí, agora, para levar para a solução do problema, nós já falamos lá de hábitos, de mindset, de crenças limitantes, vamos falar de algo que você vai precisar ao longo de toda a jornada e eu vou te dar ferramentas para você fazer isso. Tem um livro que leva o mesmo nome, mas isso é uma atitude, tá? Que precisa ser vivida no dia a dia, não só para a jornada dos 30 dias, mas para a sua vida como um todo, em todos os pilares. Atitude Mental Positiva é um livro de Napoleon Hill. O livro traz 17 princípios para serem aplicados diariamente. Eu vou recomendar você ler o livro, chama Atitude Mental Positiva. Esse livro é extremamente poderoso e traz 17 princípios. Para a jornada, eu escolhi alguns que serão usados para te ajudar a construir uma habilidade de criar hábitos. Construir novos hábitos é uma habilidade. E eu vou te ajudar vou te entregar os princípios que precisa para você criar um novo hábito de forma intencional. Como que a gente cria uma habilidade? E aí é padrão, tá, galera? Isso aí serve para todo mundo. É um molde, só precisa ser adaptado à intensidade de cada ferramenta. Como que se cria uma habilidade? Primeiro, você acessa informação. Então, por exemplo, essa live, um vídeo ou um livro, você acessa informação, ok? Como que eu crio uma habilidade? Como eu crio uma habilidade? Primeiro, eu acesso a informação, primeiro passo, você está acessando a informação. Já trouxe aí 3 grandes pilares de acesso à informação. Então, você acessou a informação, show! Coloque em prática, nós vamos para a ação. Vocês vão ver que ao longo da jornada, cada dia, em cada vídeo, ao final de cada vídeo, terá uma ação para ser feita. Lembra que eu comentei que nós vamos fechar um combinado aqui ao final dessa live, um compromisso nosso para jornadas, que você vai pegar 5 minutos do seu dia e vai deixar ele sobre o meu comando, sobre o comando das atividades, das tarefas da jornada. Você vai precisar de 5 minutos só para fazer, ok? Então, como se cria uma habilidade? Acessar a informação. Então, você está acessando a informação. Nós vamos colocar em prática, eu vou te dar tarefas para fazer todos os dias, pequenas tarefas que podem ser feitas dentro dos 5 minutos que nós estamos combinando aqui, que você vai dedicar para a jornada dos 30 dias. Nós vamos analisar o resultado da ação. Beleza, você praticou, você colocou em prática, você foi para a ação.
toda ação só tem dois resultados. O resultado pode ser bom ou o resultado pode ser ruim. Se foi bom, eu continuo ou melhoro. Se foi ruim, eu mudo, ok? Então, acessei a informação, coloquei em prática, analisei. E aí trouxe um conceito que a mentoria O Jogo da Vida, o Pablo usa muito. Ou eu acerto ou eu aprendo. Nesse caso, é a mesma coisa. Tá? Você analisou. Você não deu o resultado que você queria, você aprendeu uma forma de não fazer. Vamos tentar um jeito diferente. Então você nunca perde. Ou você acerta ou você aprende. E aí, uma vez acertado, nós vamos repetir a ação. Ok? Objetivo 2 da jornada. Lembra do objetivo 1 lá? Intencionalidade, fazer de forma intencional. Objetivo 2, te ensinar uma nova habilidade. Disciplina pode ser ensinada. Quem respondeu a pesquisa, e aí vou pedir atenção aí para quem for da Jornada dos 30 Dias, estiver me assistindo e ainda não respondeu a pesquisa, por favor, respondam a pesquisa lá, que a pesquisa é importante. É a primeira tarefa da jornada. Leva, acho que até menos do que 5 minutos para responder e ajuda a montar o perfil da turma. Então, o segundo objetivo da jornada o primeiro é ser intencional, o segundo é te ensinar uma nova habilidade. Disciplina pode ser ensinada. Quais são, lembra que eu falei que alguns princípios lá do livro, da Atitude Mental Positiva, eu vou aplicar dentro da jornada? Que os princípios são esses. Desejo ardente para desenvolver novas habilidades. Um desejo ardente para desenvolver novas habilidades. Então, esse é um princípio. Como é que nós vamos atender esse princípio? Hoje, logo após a live, eu já vou colocar lá no grupo um mantra, que é para quem é do Jogo da Vida, é o boot. Para ficar de uma forma mais fácil de ser entendida, para dentro da jornada nós vamos chamar de mantra. Lá vai ter um mantra para você acessar todo dia de manhã. É um mantra específico para a criação de hábitos, é um mantra que eu gravei específico para a criação de hábitos, para virar sua chave, para lembrar sua mente todo dia. Isso eu vou pedir que seja a primeira ação de todos os dias, durante os 30 dias da jornada, é você acessar o mantra, é você fazer o boot da sua mente para a criação de hábito. Então, esse é o primeiro ponto. Um desejo ardente para desenvolver novas habilidades. Isso nós vamos para uma ferramenta para que esse desejo exista. É a ativação mental, é a atitude mental positiva que vai ser feita através do mantra. Então, isso vai ser uma das nossas rotinas. Praticar, e aí a medida mínima é 5 minutos, ok? Nós vamos pegar, você vai escolher uma coisa, um hábito que você quer trabalhar ao longo dos 30 dias da jornada e vai dedicar 5 minutos por dia, ok? Para executar, para ação. Esses 5 minutos do seu dia, você vai me emprestar eles ao longo dos 30 dias da jornada e vai fazer o que precisa ser feito. Nós vamos trabalhar em grupo. Como é que vai funcionar o trabalhar em grupo? Existe uma ferramenta que eu adoro, chama gráfico. O que é o gráfico? A cada dia que você conseguir executar a sua tarefa, você vai entrar lá nos comentários da postagem. Lembra que eu falei que vai ter uma postagem para cada dia? Você vai colocar lá, primeiro dia, qual o hábito que você está trabalhando? Estou fazendo atividade física, então são 5 minutos. Você fez 5 minutos de atividade física naquele dia, seja caminhada, você pode caminhar dentro da sua casa, seja corrida, para te incentivar a começar. Fez 5 minutos de atividade, e aí, lembrando, 5 minutos é o tempo mínimo, você pode fazer mais, está tudo certo, o seu dia está ok. Então você vai colocar um gráfico lá dos últimos 7 dias, amanhã será o primeiro dia. Então o primeiro dia ok, os outros 6 dias, um xizinho vermelho, depois eu vou mandar lá um modelo. Quando você acessar o vídeo do dia, no vídeo do dia, ao final do dia lá, ele tem o gráfico da forma como deve ser preenchido, você vai olhar lá, certo? E aí a pessoa vai fazer o mantra e vai acessar o vídeo, os dois conteúdos que tem do dia. Todos dois são curtíssimos, eu não vou tomar mais do que 5 minutos do seu dia com conteúdos teóricos e os 5 minutos para você colocar em prática, ok? Esses 5 de colocar em prática é os que eu quero combinar com você. Você pode até não ver os conteúdos teóricos, pode até não fazer o mantra, cara, mas os 5 minutos de ação, de prática, esses, nós estamos fechados aqui durante 30 dias, no mínimo 5 minutos. Esses 5 minutos você vai abrir mão deles para me te provar que a teoria funciona. Então, princípios da jornada: desejo ardente, o mantra, prática, 5 minutos, e aí nós estamos fechando um combinado aqui agora. Gostaria de saber se você me autoriza, se você me empresta 5 minutos do seu dia durante 30 dias para eu te provar a capacidade de resultados com um novo hábito, quando bem implementado na sua vida, pode trazer de resultado.
Coloca aí para mim, se você me autoriza a pegar esses 5 minutos do seu dia emprestado. Eu quero 5 minutos, você gasta bem mais. Para quem respondeu a pesquisa lá, nós gastamos mais, geralmente mais de 4 horas no telefone celular, tá? Ao longo do dia. Então são 5 minutos, esses 5 minutos você vai executar a atividade. Nós vamos trabalhar em grupo, que é a montagem do gráfico, ou seja, para nós uns incentivar os outros, ou seja, toda publicação, vocês vão ver lá que o meu, óbvio, vai ser o Duolingo, que é o objetivo da minha jornada de 30 dias é esse, é chegar ao final dos 30 dias com 2K, ou seja, 2.000 dias de ofensiva sendo feitos. E aí é claro, um mega de um esforço e que traz um resultado muito bacana, muito legal. Então eu vou caminhar junto, toda publicação vocês vão ver lá que vai ter o meu gráfico do Duolingo, né? Eu vou colocar, vamos dizer assim, para a brincadeira ficar legal, o meu gráfico vai ser de fazer o gráfico, ou seja, o dia que eu fizer o gráfico vai estar verdinho, como nos 6 dias anteriores eu não fiz gráfico, eu não estava fazendo jornada, vocês vão reparar que no dia amanhã eu vou colocar um verdinho e 6 vermelhinhos, vai ser 6 xizinhos, ok? E óbvio, para a brincadeira ter graça, conforme você for atualizando lá na postagem que você fez, eu vou colocar lá no grupo, ó, a Ana Flávia já fez atividade do dia, ó, o Renner já fez atividade do dia, ó, a Laila já fez atividade do dia, a Ana Érica já fez atividade do dia, a Raquel já fez atividade do dia. E automaticamente vocês vão perceber que ao longo do dia esse negócio tem um poder que vocês não têm noção. Você entrar lá na postagem e ver que 10, 15, 20 pessoas já fizeram, que seja uma pessoa fez e você não fez, cara, esse cara evoluiu, esse cara teve um ganho e eu não tive. Esse cara tá melhor do que ele tava no dia anterior e eu não tô. Entenderam? Então, beleza. Princípios. Desejo ardente, o mantra. Prática, os 5 minutos. O trabalhar em grupo é o gráfico. E, óbvio, gera, entre aspas, um senso de competição para uma atitude mental positiva. Por que é uma competição positiva? Porque quando eu faço a atividade física, eu estou me favorecendo. Então eu quero que você faça para que você se favoreça também. Quando eu faço atividade física, eu não estou de nenhuma forma te prejudicando. Então é uma atitude mental positiva. Você vai ver e falar, cara, esse cara fez, eu vou fazer também. Então é uma competição onde nós todos vamos estar de mão dada para alcançar no mínimo a ofensiva de 30 dias. Entenderam? De práticas diárias do hábito que você definir. E, óbvio, uma das ferramentas que eu vou entregar extremamente poderosas no momento certo para vocês é o aprender com as derrotas, é o recomeçar, a importância de recomeçar, ok? E por trás de tudo isso, galera, sempre vai estar Deus nos apoiando, da forma como você acredita. Quando eu falo Deus, fé, religião, a forma que você tem de intimidade com Deus, seja sempre grato. A cada dia que você conseguir avançar, seja sempre grato. Seja grato o tempo todo. Ser grato por si só, ter gratidão pela vida, pelos seus filhos, pelo cônjuge, pelos pais, pela família, pelo emprego, pela saúde, por beber água, enfim, por tudo que você faz. Ser grato é algo que sempre vai te dar uma atitude mental positiva em relação aos seus objetivos, ok? Só vou repetir aqui, agora já ir para encerrar, objetivo número 1 da jornada, aumentar a sua intencionalidade para mudar seu mindset, mudar a forma de pensar, e objetivos, grandes objetivos, tá? Fora tudo que eu falei. E o objetivo 2, te ensinar uma habilidade de criar hábitos, ok? Tudo isso vai ser colocado no grupo, lá no grupo da jornada, no grupo VIP, lá onde eu estou colocando os conteúdos, todos os links. A partir de amanhã já vai estar lá o link para você acessar o mantra. Vou pedir que faça de forma diária. E também o conteúdo do dia, ok? E aí esses detalhes de colocar o gráfico, de comentar lá, eu vou colocar uma observação detalhada, reforçando todos os dias a necessidade de fazer os 5 minutos e atualizar o gráfico, para que todos possamos acompanhar o avanço de todo mundo, ok? Galera, eu tenho mais 1 minuto e pouco. Quer mandar pergunta aí? Quer perguntar alguma coisa sobre a jornada dos 30 dias? Tem dúvida? Aproveita. Gostaram do conteúdo? Falamos aí basicamente do que é um hábito, falamos do mindset, falamos de crenças limitantes, falamos os 4 grandes pilares, tá? Que nós falamos aí durante a live. O que é hábito?
o que é hábito, o mindset, o como os hábitos são desenvolvidos, a mentalidade, as crenças e as ferramentas. Galera, tenho 10 segundos para fechar, para não estourar o tempo. Se tiver dúvida, manda no privado, eu respondo. Muito obrigado pela presença. Vamos estar junto, precisar de mim. Tamo junto até depois do fim. Um abraço.